É isso aí, galera. Salve, salve, galera. É mais ou menos desse jeito que eu acordo de manhã e tal, né? O cabelo tá bem black, tá bem natural, não tá organizado nem arrumado, mas tô aqui depois do meu café da manhã, lendo um pouco a palavra, um livro que eu acho muito interessante, muito abençoado, muito cheio de ensinamentos, né? Eu com a minha xícara parceira aqui, da minha Crio MacLocos, família do Break aí, na qual eu me inseri há mais de 30 anos, né? Na verdade talvez 35, né? 35 anos atrás, e firmei parceria com outros grupos há uns 32, 33 anos mais ou menos, né? Mas eu não tô para falar da história do break, né? Eu tô para falar também aqui de algumas atitudes que prejudicam a gente quanto ser humano, né? E às vezes a gente nem sabe, porque a gente acha natural essas atitudes, né? Eu tô aqui para falar um pouco sobre reclamação, né? A gente tem por hábito, às vezes porque o nosso pai fez ou a nossa mãe faz, e a gente acaba fazendo porque é hereditário, né? A gente sabe que o comportamento dos pais, eles são uma grande parte da herança que é passada para nossa alma, para o nosso comportamento, né? Para a nossa formação. Então, se esse comportamento não é um comportamento legal, a gente vai absorver ele. Se for um comportamento legal, a gente vai absorver também, né? Porque a gente ainda não tem maturidade para definir o que é bom e o que é ruim. A gente já conhece algumas coisas que fazem mal e algumas que fazem bem, mas quando se trata de algo mais maduro, como a questão do sentimento, a gente não sabe. Tanto é que tem muitos jovens por aí que eles abrem a boca para reclamar por qualquer coisinha, até se de repente um salgado que ele comprou não tá do jeito que ele queria, né? Não tá bem quentinho, ou não tá crocante, ou não tá com o tempero que ele gosta, ou coisas parecidas. Então está se tornando cada vez mais frequente a questão de reclamar. Mas a reclamação, quando a gente vai fazer um estudo profundo dentro da Bíblia aqui, ela deixa muito claro que a reclamação... Eu não preciso fazer um estudo psicológico ou um estudo de vários pesquisadores para me entender o que ela pode provocar na minha vida. A Bíblia é muito clara nisso, ela ensina muito bem e eu acredito fielmente no que a Bíblia diz, né? Primeira coisa. E a reclamação, ela é um dos males que entra na alma, que abre as portas para outros males. A reclamação, eu entendo às vezes a reclamação como um gatilho. Um gatilho que dispara para outros níveis, para outras coisas, né? Ruins também, que fazem mal ao corpo da gente, né? Então, aqui em Números, né? Livro de Números, que é no Velho Testamento, Números 11, Números 11, do 1 ao 3, que diz assim que o povo de Israel, ele estava com muita dificuldade, começou a se queixar com Deus, né, sobre algumas coisas, né, e a questão da insatisfação, né, ele começou a se queixar com Deus aqui, e Deus irado, né, por conta da queixa do povo. Primeiro, era um povo que não adoecia, que tinha comida todo dia,
a roupa não envelhecia e várias outras coisas. Então eles eram cuidados, né? Esse ponto aqui, eles eram cuidados. Então, só que a gente percebe que o ser humano, mesmo passando bem, a gente percebe aqui que ele tem tendência, né, a ser levado a esse nível, né, de reclamar. Tá bem, tá comendo bem, tá sendo alimentado, tem roupa, tem tudo, mas alguma coisa sempre vai estar provocando a insatisfação dele, né? E se um dia tiver tudo perfeito, ele vai reclamar até da perfeição, porque não acontece nada de diferente na vida dele, né? E Deus, irado com a reclamação, sabendo que ele fazia tudo por eles, Deus joga fogo no meio deles, né, para mostrar o seu poder e por estar irado com eles, né? E Moisés intercede a Deus para que o fogo cesse, né? E depois Moisés é orientado a escolher algumas pessoas e tal para auxiliar a resolver a questão, né? Aí o que é que acontece? O que acontece é que vem uma reclamação até Moisés. Eles estavam reclamando que eles só comiam maná e só comiam aquele tipo de comida e tal. Eles queriam comer carne, né? Me lembrei de algumas histórias que acontecem com a gente, né, quando criança. Ah, papai, só isso, o senhor compra carne todo dia, não sei o que, não sei o que. Aí o pai, puto da vida, enfurecido, compra peixe. Vocês vão comer peixe durante o mês todo, né, até enjoar. Aí quando chega nos últimos dias do mês já não aguenta mais nem sentir o cheiro do peixe, né, mas é obrigado a comer porque tá com fome. Então foi mais ou menos essa lição que Deus deu para Moisés. Eu lembro que uma época, meu pai sempre foi uma pessoa que, na questão alimentar, ele, cara, era farto, sempre foi farto na minha casa, né? Ele comprava fruta, levava sacas de fruta, sacas de laranja, sacas de manga, né? Era só assim que ele comprava. E a gente comia à vontade, não tinha regra, né? A regra era que tinha que trabalhar, né? Mas a regra para comer assim, a gente era muito livre para isso, né? E teve uma vez que eu e a minha irmã discutimos por causa de leite, né? E ele ficou tão indignado, isso aconteceu umas 2 vezes, na terceira ele ficou indignado que ele fez 1 litro de leite e mandou a gente tomar. Cara, eu não aguentava tomar mais leite. E eu fui obrigado, porque eu sabia que se eu não tomasse, o bicho ia pegar pro meu lado. A sua ia ser federal. O cinto do homem era sinistro, né? Então todas essas coisas me ensinaram. E aqui Deus também se ira, né, contra o povo para ensinar eles, né? Eu vou ler aqui uma interpretação que ela diz assim que é uma cena, né? Essa é uma das cenas do povo de Israel que se queixa de Deus. E esse povo ele reclama pedindo perdão e Deus perdoa, né? Lembra de quem Deus é e Deus perdoa. No segundo quadro também, né, que é o outro trecho da palavra, que a parte da população formada por hebreus que entregava a caravana dos êxodos pelo desejo da aventura ou pela fé, porque não era só hebreus que tinham no meio do povo de Deus, tipo, não eram só famílias de sangue ali, né? Tinham pessoas também de fora que se juntaram a eles, né? E se juntaram porque viram as coisas que Deus fez, né? E essas pessoas não eram melhores nem piores que os descendentes do povo de Deus, descendentes de José, mas também se puseram a reclamar, né? Muito fortes, né? Com saudade da vida anterior, porque eles comiam diversas coisas lá onde eles estavam, que era o Egito, né? E eles estavam pedindo, acho que talvez, variedade de comida, né? Então a gente começa a perceber que um dos pecados que mais aborrecem a Deus é a idolatria, né? E a murmuração, né? Que é a falta de gratidão. Deus se importa sim que a gente pergunte ou que a gente questione algumas coisas com Ele, mas não tolera que a gente reclame das coisas que Ele dá, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E sempre ser grato por tudo que a gente tem todos os dias,
né? Seja pouco, seja muito, entendeu? Seja com pouco tempero, com muito tempero, a gente tem que ser grato todos os dias, né? A cena da murmuração também ela se encaminha para o seu final arrebatador e trágico. Moisés se organiza para dirigir melhor o povo, né? E ele passa a contar com a colaboração de pessoas experientes que Deus tinha mandado ele selecionar para ajudar eles com isso, né? Inteligência e cooperação dos outros. Deus não manda carne, codorna. Deus então manda carne, que são as cordonizes ou codornas pequenas, fazendo com que as aves voassem a 1 metro de altura mais ou menos, né, e que fossem recolhidas com facilidade pelos hebreus. E o povo comeu, né, se regalou todo. A carne tão desejada fez mal. O povo tinha feito uma oração por motivos errados, né? Fez mal porque ela começou a gerar outros desejos para futuras reclamações também, sendo que eles pediram por isso, né? Então Deus atendeu, mas o povo Deus atendeu, mas o povo tem que pagar o preço, né? Se Deus não atendesse a oração deles por carne, eles não creriam em Deus, né? E nem sempre Deus atende as nossas orações porque não pedimos. Nem sempre Deus atende as nossas orações porque não pedimos o que convém pedir. Nesse caso aqui, ele atendeu para ensinar o seu povo como viver e como pedir, né? E a gente entende que ter consciência, né, ter entendimento e saber pedir para Deus as coisas é algo que falta para muita gente, né? Mas não é porque eu penso que não é culpa, né, das pessoas, né? É culpa de toda uma geração passada, né? É culpa de toda uma sistemática, né? Ou de várias coisas que aconteceram dentro da família que levou a esse grande final que de repente aconteceu em uma pessoa e em uma família, né? Então que através dessa pequena ilustração, dessa pequena conversa, a gente possa ser mais grato a Deus, né, por tudo que Ele dá. A Bíblia diz que quem dá força para produzir, para trabalhar é Deus. O que é que Deus também está dizendo aí? Deus está dizendo que se você tem sucesso, se você trabalha, se você conquista, se você é uma pessoa vitoriosa, né? Ou mesmo se você de repente se sente uma pessoa que não tem vitória, mas se você está vivo, é porque Deus tem te dado força para resistir e te manter vivo. E se você é conquistador, é porque Deus tem renovado as forças todo dia para você ser conquistador. E alguma coisa também Ele vai fazer com você futuramente, né? Vai te abençoar, vai te dar habilidade para alguma coisa, né? Para que você possa contribuir com a sociedade, né? E possa contribuir também com o ministério, tá? Então que a palavra de hoje sobre murmuração, né, esclareça um pouco e que a gente comece a exercitar mais, né, a gratidão, tá? Deus abençoe e um excelente final de semana.